Olá pessoal, fiquem comigo porque hoje vamos falar sobre a nossa sexta leitura para o projeto do Bodega do Amado, que eu fui a leitura do livro, né, Capitães da Areia, que se tornou também um dos meus favoritos, então fiquem comigo para vocês saberem um pouco mais sobre esse livro magnífico. Lembrando, né, que se você não conhece nada do projeto, corre lá mais uma vez na guia que está no Bodega Literária, nosso perfil, e vai ter lá todos os livros que nós lemos, né, para o projeto do Bodega do Amado. Essa é a nossa sexta leitura, nosso sexto livro lido em ordem cronológica, e vamos começar um pouquinho falando sobre tentar colocar aqui uma ordem histórica e atemporal para poder saber um pouquinho mais sobre esse livro. Jorge Amado escreveu esse livro em 1937, quando ele era bem novinho ainda, né? Nessa fase ainda um pouco mais política dele, né? Um pouco mais arisca, politicamente falando, de Jorge Amado. E ele é considerado, né, que pertencente à segunda parte do movimento modernista, que tinha como um principal viés, né, trazer, escancarar as feridas do Brasil. Ou seja, tinha um viés muito mais social, né, para realmente mostrar a cara social do Brasil e com isso então fazer denúncias sociais, né, que o Brasil tinha naquela época para poder fazer esse movimento de identificação, né, de identidade do Brasil e lógico, né, não só mostrando coisas boas, mas também as coisas, os problemas que o Brasil tinha naquela época e que livros como esse, né, que se tornam tão atemporais, como é o caso também aqui do Capitães de Areia. Só um fato curioso sobre esse livro é que no mesmo ano, esse livro teve várias cópias queimadas em praça pública em Salvador, por, digamos assim, ser um livro que ia contra o regime ali, político do Brasil da época e que por isso mesmo não era bem visto. Sim, porque Jorge Amado, em todos os livros, durante boa parte dessa sua fase, vai falar sobre um ponto único. E lógico, ele, como um comunista de carteirinha, né, traz essa questão do coletivismo, né, dessa união coletiva e dessa revolução, né, que os grupos têm que criar para poder trazer mudanças para os novos pensamentos da época, ou enfim, qualquer coisa que podia ser revolucionário e que pudesse trazer soluções, né, para os problemas da época. Então, por isso mesmo, né, que se diz que vários livros de Amado são bem atemporais. É o caso, como eu falei aqui, do Capitães de Areia, porque realmente o que é tratado aqui dentro não mudou nada do Brasil daquela época para cá. E se você for em Salvador nesse mesmo período, né, hoje, atualmente, você vai ver o mesmo problema social sendo escancarado aos nossos olhos e nada acontece para que possa mudar esse cenário. Sobre o estilo narrativo desse livro, ele é bem curioso, né? Porque logo nas primeiras páginas ele vai trazer aqui vários recortes de jornais noticiando aqui notícias sobre os capitães da areia, né? Ou aqui como a própria notícia diz, as crianças ladronas. Então Jorge Amado vai trazer vários recortes e várias cartas aqui, né? Tanto de denúncia quanto a esses meninos, né? Que roubam, que saqueiam, que invadem casas, como também cartas que são contra esse tipo de denúncia, né, como é o caso da igreja, né, ou da própria população, que denuncia o contrário, né, que essas crianças, por estarem nessa situação, existe um porquê por trás disso, que a política local, né, as ordens judiciais da época, não dão conta desse problema. Então, logo nas primeiras páginas, a gente acompanha já esse conflito, né, ali entre notícias e entre fatos, que vai traçar então esse teor do que vai ser então o livro e sobre essa problemática dos Capitães da Areia. Fora isso, né, ele é dividido em três grandes partes, digamos assim, onde a primeira parte do livro o Jorge Amado vai situar a gente com os personagens que compõem essa história, né, que são realmente esses meninos, né, que são os Capitães da Areia. Então é toda essa conjuntura desses personagens, né, a história por trás de cada um deles, o porquê daquela situação deles irem para aquela situação, ou o porquê de terem tal personalidade. Então ele vai deixar bem explícito essas características de cada personagem. E essa segunda parte, né, é, digamos assim, que o desenvolvimento da história, né, onde vai acontecer aqui um fato bem importante, um motim, né, que vai acontecer, né, que é essa grande revolução, que lógico, Jorge Amado tinha que meter dentro do meio da história. E essa segunda parte é basicamente isso, é esse desenvolvimento desse grande ápice, né, que é esse movimento que vai acontecer. E já nessa terceira parte é um pouco mais sobre os fatos finais de cada personagem, né? Sobre aqueles personagens de como mudaram de vida, como alguns seguiram na mesma carreira, né? Então é meio que se encaminhando para um fim ou não. Mas, afinal de contas, quem benditos são os Capitães de Areia?
Os Capitães de Areia, né, são os meninos de rua, que é chamado aqui, segundo a própria Zélia Gattai, ele viveu realmente na rua com esses meninos, né, o Jorge Amado, para poder escrever e sentir na pele realmente o que foi, como é, né, essa vida de abandonado, essa vida do crime, né, que esses meninos cometem, essa vida tão difícil. Então, por isso mesmo que o Jorge Amado conseguiu muito bem descrever aqui as características desses personagens, a vida desses personagens e as consequências dessa vida que essas pessoas têm. O que me lembrou um pouquinho do Victor Hugo, né, porque se a gente for lembrar um pouquinho atrás da leitura do Victor Hugo, dos Miseráveis, ele também viveu um pouco na rua, né, o Victor Hugo, para poder falar sobre os miseráveis, no caso. Então, a mesma coisa aqui é com o Capitães de Areia. E os Capitães de Areia são esses meninos, então, de rua, né, que aqui ele não diz a quantidade certa, mas diz que é mais de 100 crianças, que tem esse nome, né, por morarem ali no Trapiche, que é na beira da praia, num casarão. Um Trapiche é meio que como se fosse um casarão à beira da praia abandonado, né, onde tem umas tábuas, né, que levam até o mar e tudo mais. Então, por isso que leva esse nome. Então, essas crianças, pelo dia, elas passam o dia na rua, né, tendo várias formas de conseguir dinheiro, alimentação, bebida, né, porque realmente eles têm essa vida como adulta, né, eles perdem esse lado um pouco infantil e passam a ter então características adultas, o que um pouco choca ser logo na primeira leitura, mas tem um porquê de tudo isso, então tá assim tão correlato, né, com essa vida que esses meninos levam. Então a gente vai entender então o porquê de cada história e tudo mais. E a gente não sabe realmente a idade de cada um, mas se situa também entre os 8 até os 16 anos. Então são crianças que são abandonadas por diversos motivos, né? O Jorge Amado escancara esses motivos claramente aqui dentro do livro, que é então sobre o quê? Sobre o próprio abandono familiar que essas crianças levam desde pequenas, as famílias próprio abandono, há coisas que acontecem que essas famílias morrem, por isso mesmo as crianças são abandonadas. Há também o abandono também dos próprios órgãos, né, públicos, como o órgão judicial, o órgão político, como, sei lá, o governo e tudo mais, né, que não cria esse movimento de acolhimento, mas sim de, digamos assim, de discriminar essas crianças. E, logicamente, também, né, como o próprio início do livro, que é a imprensa, né, que discrimina bastante esses personagens e faz com que então, eles sejam vistos com esses olhos que não são olhos de piedade. Dentro do livro aqui, né, lógico que vai ter vasta gama de personagens, mas vai ter alguns aqui que vão se destacar bem mais do que outros. Eu vou citar só alguns exemplos aqui para que vocês possam conhecer as características de cada um deles. O primeiro de todos é o Pedro Bala, né, que é o líder do grupo, né, realmente ele tem esse sentido de criar o movimento dentro do grupo, é o líder, né, realmente. E ele vai ter um grande papel bem importante logo depois de alguns capítulos para poder realmente trazer também esse movimento de liderança, não só dentro dos próprios Capitães de Areia, como o seu futuro que vai surgir mais para frente. Tem um professor, né, que é um dos meninos, é o único letrado de todos eles. Ele costuma roubar livros ali por perto dentro da cidade, trazer para o grupo, né? E então ele gosta de narrar as aventuras, essas histórias que ele lê, né, com esse livro. Então ele é considerado realmente como um mestre, né, como ali uma pessoa de grande interesse, né, por ter esse papel de levar as palavras, a importância da leitura e movimentar então a imaginação aqui de todas as crianças dentro desse grupo. Então por isso realmente o nome dele é ser professor. Tem o Pirulito, né, que é o personagem mais religioso aqui dentro do livro. Ele tem vários retratos de santo, ele cultua realmente e tem o sonho de ser padre. E a gente realmente vê que ele é um pouco diferente, tem muito mais fé, né, do que os outros meninos. Então ele se apega muito a isso, essa questão religiosa. Tem um Sem Pernas, que é o personagem mais complexo que eu achei de todos os personagens. Ele é manco de uma perna, ele é coxo, cocheia, ele é um pouco estranho. E ele é a isca assim, do grupo, digamos assim, porque ele fica nas portas das grandes casas de grandes famílias. Ele faz com que as pessoas sintam pena dele, né, para que ele possa entrar dentro dessas casas, né, porque as pessoas dão comida, dão roupa, dão um pouco de abrigo durante um certo tempo. E quando ele passa então a entrar dentro dessas casas, ele consegue então investigar as casas, observar e fazer então com que abra as portas para que os outros capitães de areia possam entrar e cometer então os furtos e assaltos para que esse roubo possa ser então distribuído, né, e garantir então a sobrevivência dessas crianças desse grupo.
Vai ter o gato, que é o personagem mais charmoso do grupo, digamos assim. Ele é um pouco malandro, um pouco melindroso, né? Então é o mais bonito de todos, é o mais bem visto. E mexe muito com os corações. Então já mostra aquele aspecto malandro, né? Que todo baiano tem. E por fim, a minha personagem preferida, que é a Dora, né? E engraçado que eu assisti Cruella agora, nesse final de semana. E eu relacionei um pouquinho a história da Cruella, né? Pra quem assistiu vai entender, com a Dora, essa questão de ser a única mulher do grupo, de participar também dos movimentos dos meninos de roubo, de furto, de toda a melindragem que acontece. Então, por engraçado que aconteça, eu meio que mesclei essas duas histórias. Mas a Dora vai ser a única menina do grupo, né? Ela também vai participar, como eu falei, de todos os movimentos que acontecem dentro do grupo dos Capitães de Areia. Mas ela também tem um personagem muito mais especial, também por tratarem ela como mãe, como irmã, né? Então esses aspectos mais como protetora, né? Como cuidadora, e até mesmo como esposa. E é muito triste a história da Dora. Todo mundo vai se apegar, né? E, enfim, leiam, porque é, assim, de cortar o coração. Então esse grupo, né, vive assim basicamente por questões de convívio social, né? Eles tinham uma lei interna onde existem essas leis de convívio, né? E quem quebra essas leis é punido, recebe castigos ou até mesmo expulso do grupo. Mas esse grupo mantém uma certa lei, né? Um certo rigor, né? Dessa participação, o que é muito engraçado, né? De você perceber essa construção social que o Jorge Amado constrói, né? Nesse grupo de meninos. Então, um dos grandes aspectos aqui do livro é entender essas forças opressoras, essas forças opostas que existem dentro do livro, né? Essa força opressora que eu falei, que é o Estado, que é a religião, que é a imprensa, que é a própria população, né? Que discrimina essas crianças e faz com que a coisa não ande para frente. Essa é uma grande crítica social que o Jorge Amado faz e que isso ainda se transporta até os dias atuais. Mas também tem o outro lado, que é o lado essa força benfeitora, né? Que é a questão tanto do padre, que é um dos personagens que vai ajudar muito as crianças aqui dentro do grupo, como também a mãe de santo. Então tem esse papel mais acolhedor, né? Então vai ter essas duas forças, né? Essa questão do maniqueísmo que o Jorge Amado cria dentro do livro, que é essa bem versus mal, que vai ser muito bem observado dentro do livro, né? Que vale muito a pena ser estudado com mais calma para poder entender. A gente começa a gostar tanto dos meninos, né? Apesar deles fazerem tantas coisas, que a gente se acha culpado por gostar deles estarem se saindo bem das vantagens que faz. Então, há essa questão do anti-herói, né? Do anti-vilão. E assim, tem uma cena aqui dentro desse livro, né? Que é chamado Capítulo do Carrossel, que esse capítulo, assim, me deixou com um quentinho tão grande no coração, porque apesar de tudo que acontece dentro do livro, né? De toda essa caracterização, né, dessas crianças como ter essas formas de homens já adultos, né? De serem malandros, de serem bandidos, né? Como todo mundo fala. Mas esse capítulo quebra tudo isso e faz com que a gente perceba a criança que ainda existe dentro de cada um e realmente essa questão da inocência, né, e do porquê dessa inocência ser quebrada e eles estarem então da forma que estão e do jeito que estão. Então esse livro para mim foi muito importante a leitura dele, mexeu muito com o meu coraçãozinho. Eu posso dizer que esse é o meu segundo favorito, ainda não perde ainda para o Mar Morto, né? Mar Morto tá lá em cima, esse aqui então vai ser o segundo. E quero muito que vocês leiam, né? Eu sei que muita gente aqui ama esse livro, né? Tem um certo carinho por ele, não é por menos, né? E também não é por menos também que vários jovens, né? Assim, leem muito esse livro porque realmente tem essa conexão, né? Se vê em alguns personagens. E é tão importante também para você estudar um pouco mais sobre o Brasil, né? A cara do nosso Brasil, a nossa atualidade, essa atemporalidade que o livro traz. E também ele também ser também muito importante para alguns vestibulares, né? Então traz então essa importância do porquê ele é Jorge Amado e porque o Jorge Amado consegue muito bem falar sobre o povo, né? Que o povo é o personagem principal que o Jorge Amado sempre trabalha em todos os seus livros. Acho que eu falei demais, não falei quase nada. Vocês vão precisar ler o livro para saber um pouquinho mais, então deixa aqui minha indicação. Quem já leu, deixa aqui embaixo os comentários do que achou. Então é isso. Até a nossa próxima leitura, que vai ser um livro bem diferente, que vai ser ABC de Castro Alves, que é a biografia romanceada de Castro Alves que o Jorge Amado fez. Já comecei a ler, né? Estou quase finalizando. É uma leitura bem diferente de todos os livros que a gente já leu do Jorge Amado. E espero vocês na nossa próxima leitura para a gente comentar sobre essa biografia. Então é isso. Tchau para cada um. Até a nossa próxima leitura.